marcamos esse momento aqui de poder fazer essa capacitação do Ministério Infantil, e a interesse de todos nós que participamos do Ministério Infantil crescer, amadurecer. Então, tem coisas aqui que vocês realmente já fazem, já têm um olhar para o que é que seja o Ministério Infantil. Então, quando eu falei, traz um papel, uma caneta, porque a gente precisa, algumas vezes, anotar algumas coisas. E até mesmo quando a gente está reunido na hora do culto, eu acho quase necessário a gente anotar coisas que a gente recebe de Deus ali na hora do culto, na hora daquele momento de reunião, que faz a diferença para a gente. Então, em algum momento aqui que nós estivermos juntos, vocês vão ver algo que vai fazer diferença na vida de vocês. Eu estou fazendo uma leitura na Bíblia através de Provérbios nesse tempo. Eu tenho feito um planejamento meu de ler a Bíblia toda. Eu não tenho preocupação de ler a Bíblia toda em um ano, em 6 meses, em 1 ano e meio. Eu quero ler a Bíblia toda. Então, é algo que eu coloco para cada um de nós, que a gente tenha o desejo de ler a Bíblia. Ler a Bíblia, porque o que vai fazer diferença em nós, em primeiro lugar, para sermos instrumentos de Deus na vida, seja do Ministério Infantil, seja da nossa realidade de família, familiares, da nossa casa, é ler a Bíblia como cristão, é se aproximar de Deus. Então eu quero fazer uma leitura de Provérbios, capítulo 2, do verso 1 ao 8, para que a gente possa iniciar esse momento com base na Escritura, na Palavra de Deus. Provérbios 2, de 1 a 8. Provérbios 2, de 1 a 8. Para a gente iniciar toda essa nossa capacitação envolvida sobre a Palavra de Deus. A Palavra de Deus diz assim: Filho meu, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procura tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria da sua boca e vem o conhecimento e a inteligência. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é estudo para os que andam com integridade, guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos seus santos. Até aí, que Deus abençoe. Vai falar no Provérbios capítulo 2 da sabedoria, da busca da sabedoria em Deus, e Deus aqui, através de Salomão, vem falando que ele é excelente em dar. Então a gente já sabe que sabedoria nós precisamos ter todos os dias. Então que a gente procure ter sabedoria sempre. E hoje aqui a gente vai buscar essa sabedoria em Deus e uma troca, porque eu tenho certeza que eu sempre falo para vocês, eu não sou detentor de toda a sabedoria, mas certamente eu sei que tem um ou outro irmão que está aqui, irmã que está aqui, que às vezes vai numa capacitação e aprende uma coisa e aprende outra. Então, eu quero começar esse momento agradecendo a Deus. Nós vamos orar iniciando. Eu quero pedir, irmã Ruth, se puder orar agradecendo a Deus, ora agradecendo a Deus nesse momento. Amado, Pai querido, mais uma vez, Senhor Deus, nós te buscamos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor é o dono, o Senhor Deus de nossas vidas, que o Senhor nos tem vivo, que o Senhor é que faz todas as coisas, ó Pai. Queremos te pedir agora, Senhor Deus, que o Senhor abra as nossas mentes, ó Pai, para aprender, Senhor Deus, o que o pastor Jorge vai passar para a gente, que nós possamos, ó Pai, aprender e colocar em prática, Senhor Deus. Muito obrigada, Senhor Deus, pela vida de cada um que está presente, pelos que vão chegar ainda, Senhor Deus. Muito obrigada por tudo, Pai. Essa oração que te faço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Glória a Deus. Em primeiro lugar, a gente sabe que
o ministério infantil tem que ser um ministério de alegria. Então, eu coloquei assim uma carinha do que eu já coloco em todos os cultos infantis que eu coloco aqui, a carinha de criança, a carinha de pessoas, de crianças felizes, e um palhacinho de brincar, porque isso é uma realidade nossa do ministério infantil. Mas eu queria também que a gente já alinhasse, começasse a alinhar o que é o nosso ministério infantil. O nosso ministério infantil, ele precisa ser entendido como? Ele precisa ser entendido assim. Em primeiro lugar, ele não é um ministério para que nós sejamos estrelas. No ministério infantil a gente não é estrela. Quem é estrela é o Senhor Jesus. A gente muitas vezes não vai aparecer, mas é o Senhor que aparece. Então esse versículo, por estarem unidos a Cristo, vocês são fortes, o amor dele nos anima e vocês participam do Espírito de Deus. Não faça nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receberem elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Filipenses 2, versos 1 e 3. Então, essa palavra do Filipenses vai mostrar que a gente deve considerar o outro superior. Então, uma das falas minhas, eu coloco, até falei para o pastor Gessé, eu não quero ministério infantil do pastor Jorge, não é ministério infantil do pastor Jorge. O ministério infantil é da Igreja Batista Veracruz. O pastor Jorge está responsável pelo ministério. Eu sou o responsável, mas eu não sou o ministério infantil. O ministério infantil tem que ter a cara de Luz, tem que ter a cara de Elma, tem que ter a cara de Dalma, tem que ter a cara de Ciro, tem que ter a cara de Regina, tem que ter a cara de Carlos Antônio, tem que ter a cara de cada um que participa do ministério, porque a nossa cara mostra o caráter de Cristo. Então essa, para mim, é a realidade. Então por isso é que a gente tem que considerar o outro sempre melhor. E aí, a gente precisa ser fortes, alinhados e participantes. E a gente observa quantas pessoas estão dentro do ministério infantil e quantas estão participando aqui. Algumas realmente não tiveram tempo ou estavam já marcadas em outras coisas. Mas também a gente tem que pensar que algumas pessoas se enfraquecem. Mas nós temos que entender que nós não somos fortes em nós mesmos. Nós somos fortes em Cristo. E aí a gente precisa ter pessoas à nossa volta, ter o pastor José, a mim, para chegar e falar: olha, eu preciso que você esteja orando por mim, que eu não estou passando bem nesse sentido. Eu preciso que você me fortaleça em oração. Quer dizer, esse diálogo entre a gente tem que ser entendido, porque nenhum cristão anda sozinho. Então seja forte, animado, para você se animar, para você ser uma pessoa que contagia o outro. Animados é para contagiar o outro com a tua alegria. E o que? Participante. Não podemos deixar de participar. Se tem um evento, vamos participar. Tem congresso, tem que participar do Ministério Infantil. Se tem uma atividade fora, vamos participar. Nós temos alguns ideais que eu preciso que vocês entendam. Um deles, o pastor Osivaldo está fazendo uma Parque Santa Helena, os cultos de 15 dias na Casa Maria da Paz. Como que eu desejo fazer naquela praça, ali junto com vocês, um trabalho de evangelização. Eu estou querendo fazer, mas nós precisamos fazer o quê? Precisamos juntar o pessoal e as pessoas têm que estar todas no mesmo objetivo. A gente precisa ir para ali, para aquela quadra, fazer movimentos ali. Tem muitas crianças, tem muita gente que precisa de ouvir de Jesus, para não simplesmente ouvir e deixar quieto, mas a gente trazer para a igreja e fazer essa manutenção de conversa e diálogo com Cristo. E aí, a gente precisa entender o quê? Forte para ser lançado na obra. A gente precisa entender que nós não somos fortes por nós mesmos. É para se lançar na obra. E às vezes a gente não tem a noção do que é o ministério infantil. O ministério infantil, primeiro você vai trabalhar mexendo com a criança, mas trabalhando com a família. O que a gente está vendo aqui hoje em dia? Questão de violência doméstica. Quantas crianças são molestadas dentro da sua própria casa? Violência doméstica. Quantas crianças vendo perturbação dos pais que não se entendem, uma família totalmente desestruturada? Crianças, juniores, com a identidade totalmente deformada, agora com ideologia de gênero, batendo em cima. Como é que fica isso? Então eu quero mostrar uma coisa para vocês, que aí a gente vai pensar como que a gente vai estar forte. Eu tenho aqui um vídeo
que é só para vocês entenderem do que seja a família. Eu botei essa semana no grupo, talvez você tenha visto ou tenha ignorado, mas eu quero que você veja uma parte desse vídeo aqui. A família está pior que a escola. Porque a gente diz assim, não é porque é uma universidade, a universidade é uma conquista bem-vinda. Ele está falando da diversidade, ele está falando que a gente tem que aceitar um ao outro, a gente tem que aceitar um ao outro como é que é, a diversidade. Só que esse homem é o tal do Rossandro Kingery. Ele é uma ótima pessoa que fala sobre escola, mas tira o contexto de escola e coloca esse contexto igreja. Porque 3 coisas nós temos para crianças. Nós temos a família, nós temos a escola, nós temos a igreja. São 3 lugares principais de nossas crianças que a gente precisa entender, que a gente precisa agir como cristão. Então, quando ele fala escola, você pode até pensar na escola, mas pensa na igreja, pensa só. É muito maravilhoso. O problema é o seguinte, é que os pais perderam a mão sobre a educação dos filhos. Eles começaram a achar que filhos têm que ser bajulados e não educados. Eles começaram a achar que filhos têm que ser enchidos de coisas e não de afetos. E como a família tem falido em seu papel primordial de educação moral, eles delegam para a escola pessoas sem equilíbrio emocional. E aquele indivíduo que não respeita o pai e a mãe, como consequência desse processo, ele não vai respeitar o professor, nem vai aceitar aquilo que oferece ao conhecimento. Então, aí base da família o desejo de que a escola seja um circular. Mas não tem como a escola ser um circular se a família não for a primeira que monta a escola. Então é preciso que a gente repense assim, por que tanto caos? Por que tantos filhos que desrespeitam os pais? Por que a gente vê tantas crianças que batem na cara dos pais, nos aviões, nos aeroportos, no shopping? Isso tem a ver com o quê? Com uma falência pessoal. Se a família não avalia, isso é uma coisa muito sistêmica, né? Endêmica em todo lugar. Se a família não ressignifica seu papel, os pais não se empoderam novamente, no sentido positivo, entender que disciplina, respeito e hierarquia, junto com amor e acolhimento, né, que formam um grande ser humano, a escola não tem fazendo pouco. Por mais que eu ofereça a melhor estrutura, porque se fosse isso. Até aí. Só isso que eu queria que você entendesse. Se a família. Agora, como é que a família? A família é composta com a gente. Nós, igrejas, somos compostos pelas famílias, pelas pessoas que estão dentro dessas casas. Aí eu digo para você, eu e você somos pessoas que precisamos entender que seremos os agentes para trazer essas crianças. Mas como é que a gente vai fazer isso? Através de ser o quê? Pessoas que realmente sejam fortes, estejam sabendo que o meu papel é importante. Eu votei com Cristo, eu votei em Deus, porque eu quero esse dom e talento para serviço do Senhor. Então, se de repente vier alguma coisa sobre mim, minha casa, Cida com problema como é que ela teve, e estava aí batendo 2, 3 domingos seguidos, participando da obra do Senhor, da obra participando, Ruth se colocando à disposição, e cadê os nossos restantes de cristãos que participam do ministério infantil? Regina, Carlos, a gente está sempre se colocando à disposição. A gente precisa se colocar à disposição, sendo forte, para combater isso. A gente precisa saber o nosso papel. Você sabe qual é o teu papel? E aí a gente faz uma coisa. Eu quero convidar você após ter visto essa palavra, você começar a mostrar isso. Aí eu quero que você faça esse gesto comigo. O telefone do céu, você lembra disso? Você pode cantar a música? A gente canta para as crianças. O telefone do céu é a oração. O telefone do céu é o joelho no chão. Diz que uma vez não ou 2 ou 3, e se não
E se não aprender, que outra e é isso aí, o telefone do céu. Por que o telefone do céu é a oração? Você vai lembrar a criança que existe um Deus, como nós, ministros de Deus, ali no Ministério Infantil, na EBD, no culto, tem que ter oração, tem que mostrar para a criança, tem que chegar e ligar, você está orando, cobrar a criança, porque a gente chega e vê crianças que já estão até baixando na igreja, depois fica com vergonha de orar, fica com vergonha de falar com Deus, e a gente precisa mostrar isso, porque olha, eu vou mostrar um outro vídeo para vocês, o que acontece. Nosso exemplo carrega essas crianças. O exemplo dentro de casa faz as crianças entenderem. Então, às vezes, elas não têm muito exemplo dentro de casa de pais que oram. Então, nós precisamos ensinar elas a orar. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar, fala de Deus e faz. Chama para orar comigo, que a criança vai aprender. Olha que interessante, essa pessoa é Bandura. Ele fala uma coisa muito própria. Bandura vai falar sobre a questão como é que se diz? Daquele que ele vê, da criança vê. Um exemplo. Olha, é o experimento. Olha só. O João Bobo é um brinquedo que foi usado em um famoso experimento de agressão feito por Albert Bandura. Bandura desenvolveu a teoria da aprendizagem social, que propõe que comportamentos são aprendidos socialmente, observando e imitando outras pessoas. No estudo do João Bobo de Bandura, ele queria ver se a observação de comportamentos agressivos levaria à imitação dos comportamentos agressivos por crianças. As crianças foram colocadas em um de 3 grupos: um modelo observando a agressão, um modelo observando não agressão e um grupo de controle sem nenhum modelo. No modelo de agressão, crianças do grupo iriam observar adultos que agem de forma agressiva em direção ao João Bobo, com o braço perfurando, batendo com um martelo, jogando ele e gritando. Os modelos de não agressão ignoraram o João Bobo e brincaram com outros brinquedos na sala. Em seguida, as crianças foram colocadas em uma sala com o João Bobo e outros brinquedos e observaram por 20 minutos. Os resultados mostraram que as crianças do grupo de agressão eram muito mais propensas a se envolverem em comportamentos agressivos com o João Bobo em comparação com os grupos de não agressão e de controle. Isso apoia a teoria de aprendizagem social, em que crianças observam os comportamentos dos modelos de referência e os imitam. Crianças observam os modelos de comportamento. Eu queria mostrar para vocês que por isso tem que ser exemplo. Os pais precisam entender isso. Olha lá, com o revólverzinho na mão, botou o brinquedo. Sabe o que é isso? A gente precisa mostrar para eles que nós temos a solução para esse tipo de coisas, mas se a gente fosse forte na obra do Senhor, a gente precisa estar animados por Deus, porque quando você chega aqui, você precisa entender que você tem tua família, você tem tua casa, mas quem te anima é o Senhor nosso Deus. E uma das coisas que a gente precisa entender é ter afeto. Afeto à criança. Tem criança que chega aqui, não recebeu ainda um abraço, não recebeu ainda um carinho. Então, o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso sorriso da criança, ele tem que ser sempre bem proveitoso, bem largo. E aí eu vou te mostrar, eu estou te mostrando isso em termos de ciência. Eu quero mostrar a vocês um pouquinho de ciência. Bandura tratando a questão da sociedade, como é que a sociedade faz com que pessoas fiquem frias e façam a violência em violência. Então a gente tem que fazer como igreja o quê? Fazer o amor, fazer a fé, fazer o carinho, para que Deus possa tratar essas crianças. E olha só, essa outra participação que eu quero colocar para vocês de questão de ciências. Ó, o estudo de Harvard. Esse estudo aqui vai falar de um macaquinho bebê
Eles fizeram uma experiência, um macaquinho bebê, e botaram 2 mães. E fala sobre a afetividade. O macaquinho bebê, ele vai para a mãe, que é arame, é de arame puro, e tem uma mamadeirinhazinha ali. E vai lá e toma um leitinho ali. E tem do outro lado uma mãe que eles fizeram de boneco, de pelúcia, de toalha. Então ele vai para ali e se sente aquecido. E aí eles observam esses 2 experimentos da afetividade, quer dizer, o afeto, do sentir abraçado, acolhido, do carinho. E aí você vê que esse carinho faz toda a diferença da mesma segurança. Por que as crianças vêm aqui? Porque elas sentem carinho, sentem segurança. A gente abraça, a gente ri, a gente acolhe. Por que muitas vezes a criança se afasta? Porque às vezes a gente não dá um sorriso, ou naquele momento que ela tanto precisa, um dia que ela precisa, a gente se esquece porque a gente está com o nosso problema e nós estamos desanimados, não fazemos isso. Então, é só uma experiência de 1900 e tal, 60, 70, essa experiência, igual a Honduras, faz com que a gente pense. Olha só, essa experiência, se der para a gente acompanhar a leitura, amamentando. Now here are the sexes, different mothers. As you can see, we are mother. Here's baby, macaco sexes. He's going to the wire. Eat the little. Na rua, vai para onde ficar quentinho. É o afeto, o carinho. Pensa na criança aqui. Ele passa 16, 17 horas aqui e passa bem pelo lado. He's going back. Ele está voltando. He's back on the top mother. They say on the top mother. Actually, this baby is 17, 18 hours a day on the top mother. Less than 1 hour a day on the wire mother. We predict the variable of contact would be a variable of measurable importance, but we were unprepared to find that it completely overwhelmed and overshadowed all other variables, including those of nursing. It's reasonable to expect that any child will go to the cloth for that creature comforted by the baby in his blanket. But is this really love? Well, what do you mean? O pano sugere o amor, o afeto, o carinho. Então, o que a criança quer? A criança vai preferir, às vezes, estar com fome, mas vai preferir ir para a igreja e receber o carinho, o amor cristão está incluído nisso. Eu quero que vocês entendam. O amor do bebê e da mãe. One thing we mean is that it gets a great feeling of security in the presence of the mother. Now, Mr. Collingwood, wouldn't you say that if you frightened the baby, that it went running to its mother, was comforted, and then all the fear disappeared and was replaced by a complete sense of security? Aí ele vai preferir. Agora você vai ver, que aí eu vou botar aqui mais à frente. Ó. When we frighten him. Agora, ele está com um boneco aqui, um boneco que assusta. E aí, o que ele vai fazer? Vai botar o macaco com as 2 mães, a de arame e a de pano. Mas a de pano, quando ele abraça, ele se sente seguro para até atacar o bicho. Quer dizer, ele pega confiança. Então, quando a gente dá um carinho, um afeto, a gente percebe que a criança ela tem força para vencer. Então, por isso é importante o nosso carinho junto com a família para ajudar a vencer. Ó, o boneco, assustador, e agora? Ó o pé da caixinha, ó. Ele vai começar a atacar o boneco, ó. Ele botar com a mesma personalidade dele. Agora ele está ameaçando o boneco. Ele está tipo
Vários objetos. Imagina que nossa sala de culto infantil. Imagina se eu botar só brinquedo e deixar as crianças ali. Elas não vão se sentir bem. E é o que acontece com o macaco. O macaco vai ficar perto dos brinquedos ali, ele não vai brincar. Ele vai fazer o quê? Ele vai ficar parado, amuado. Mas quando botar o boneco de pano, a mãe, ele vai se sentir seguro e vai querer brincar. E isso também é questão do aluno. Ó, We know that when our own children are taken to strange places, lugar estranho, they are sem suas also mães. overwhelmed with fear. Fica com This Deus. room is just such a new and strange environment for the baby monkeys. No monkey is in there. Now, let's put a monkey Vamos into pôr o the macaco room. lá dentro. Ó. Olha como é que ele não consegue reagir para brincar. Olha como é que ele fica. Notice how cautiously he enters the room. He's searching Ele for não something. brinca com nada. Nothing relieves his disturbance. Now, let's take the baby monkey out and put in a wire net. Vai botou a mãe de arame, só que dá amamento, dá comida. Now, this one was nursed by a wire mother. That's right. All is right. Continua ainda prostrado. She doesn't seem to help much. Vai trocar, vai botar a outra aqui de pano. Now, we'll try the same test with the cat mother in the room. Tá de pano. Ele vai lá, recebe para dar um abraço, aí ele vai brincar com tudo. Vai ter segurança para brincar com tudo. She could offer this infant nothing in the way of affection and security. But here the monkey, by rubbing against the cloth mother, as if he were seeking as much contact comfort as he could get, builds up his reservoir of affection and security. First his body relaxes, Ele as vai the fear relaxar. disappears. Agora ele vai But relaxar. above and beyond this, Sabe que a mãe está ali? new response Agora vai dar a pattern. resposta positiva ao brinquedo. Agora ele vai brincar com tudo. Ó. He Vai now goes continuar on tudo to que vai dar explore certo. and investigate this new, strange world. He is now a normal, happy, curious baby. Agora ele vai explorar todos os brinquedos, tudo que está ali. Olha lá. Let me show you a monkey raised on nursing. Isso aí, gente. Por que o pastor Jorge está fazendo isso? Colocando aqui. Presta bem atenção, gente. Muitas crianças, a gente tem que estar animado por Deus. Muitas crianças que chegam aqui no Ministério Infantil, aí a mãe quer fazer o quê com a criança? Quer deixar. Quer deixar. Aí você vê que a criança fica arredia, a criança não quer. Fica insegura, porque ela quer fazer as coisas do lado da mãe. Então a gente tem que pedir, mãe, fica aqui. É a primeira vez que ela vem, então o primeiro contato com o Ministério Infantil é um lugar inseguro para ela. Então, não é porque ela não vem à igreja, não é isso. Qualquer lugar que ela for sem a mãe, dependendo da idade, vai ficar arredia. Então a gente tem que pegar criança de 3, 4, 5 anos, 6 anos. Aí é tímida, não é timidez, é insegurança, não conhece o ambiente. Então a gente tem que pegar, conduzir os pais para estarem aqui. Então, uma das formas que a gente tem que aprender, está chegando muita gente nova na igreja, e vai continuar chegando gente nova. E a gente tem que estar preparado, isso até mesmo para a recepção, estar conduzindo, estar ao lado, estar junto para pedir a mãe para ele ficar aqui, fica aqui, fica. Quantas vezes Yara vem com Laurinha e Laurinha não fica? Não, Yara tem que ficar. Por que eu convidei Yara e Tiago, Letícia e o Felipe? Justamente por isso, pais com crianças novas, para conduzir seus filhos. Por que Martinha caminhou? Marta caminhou com Vitor e Vitória, caminhou todas as fases dele. Agora ela está até ajudando a mensageira do rei. Ajuda. Então isso aí é forma de você conduzir os seus filhos para ter segurança para a vida. É a coisa mais certa, gente. Isso a psicologia está ensinando, isso aqui é psicologia. E isso aqui Deus nos ensina.
Então, está aqui, animados por Deus. Para quê? Para participar em Cristo. Nós vamos participar em Cristo de todo esse caminhar. O ministério infantil, ele precisa entender que ele é um ministério de apoio, de base, para que as pessoas não se intimidem e retornem, se de repente perder o vínculo com a igreja, eles retornem, porque um dia vai lembrar da tia, do tio, do pastor Jorge. Vamos lembrar de vocês, que vocês deram um abraço, vocês chamaram pelo nome, saber o nome da criança, saber qual o dia do aniversário, da aula faz a caderneta. Vocês precisam me ajudar a anotar o nome, pegar o telefone, a data do aniversário. Não, independente se você vai estar na escala ou não, se você passar e ver, sabe? Você tem que fazer isso, me ajudar nesse sentido. Então o Ministério Infantil tem que estar com o corpo fechado, nesse sentido, participando de Cristo. E aí eu não seja interesseiro nem vaidoso no desejo de tornar essa estrela. É o que eu falei, ninguém é estrela, nem pastor Jorge é estrela. Muitas vezes eu não estou lá em cima. Eu não vou estar lá em cima, eu vou estar aqui embaixo. Eu vou estar junto com vocês, porque o interesse é conduzir nossas crianças juniores na presença de Deus. Então, a gente vai caminhar nesse sentido. Mas por que isso? Porque eu faço parte do ministério. Você faz parte? Então, já que você faz parte, eu vou chamar vocês para fazer aqui uma dança que cada um gosta muito. Vamos levantar e dançar? Vocês estão parados comigo? Vamos lá, cara? Vamos lá, cara? Sai da zona de conforto. Sai da zona de conforto. Vamos lá. Yeah.